Muito bem, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um módulo do nosso curso de Direito Previdenciário, sendo que neste módulo estamos trabalhando com o benefício de prestação continuada, aquele da Lei Orgânica da Assistência Social, é o BPC da LOAS. Neste módulo vamos falar sobre o objetivo. Qual é o objetivo do BPC LOAS? Vamos lá entender, isso pode cair na prova e se cair você acerta. Vem comigo. Muito bem. Objetivo deste benefício. Vamos ver qual é? Olha só. O benefício de prestação continuada, estamos falando do benefício de prestação continuada da LOAS, como vocês bem sabem, né? É o benefício de prestação continuada da Lei Orgânica da Assistência Social. Ele tem por objetivo, ele visa 4 situações relevantes previstas expressamente na lei. Primeiro, enfrentamento da pobreza. Pois é, tentar com que esse salário mínimo tire as pessoas da miserabilidade absoluta. Então, enfrentamento da pobreza é o primeiro dos objetivos aí do BPC LOAS. O segundo, garantia da proteção social. É uma proteção social mínima, para que as pessoas possam aí, então sair do critério aí de miserabilidade. Além disso, provimento de condições para atender contingências sociais. E também, dos objetivos desse benefício é a universalização dos direitos sociais. Então gravem, pessoal, aqui é uma lista apenas a ser memorizada. Então, 4 objetivos do BPC LOAS previstos em lei é o enfrentamento da pobreza, a garantia da proteção social, o provimento de condições para atender as contingências sociais, as necessidades sociais e a universalização dos direitos sociais, ou seja, direitos sociais para todos, certo? Então, se a prova falar sobre objetivos do BPC LOAS, ou então o BPC LOAS, que é o benefício de prestação continuada da Lei Orgânica da Assistência Social, ele visa a quê? Qual é o seu objetivo? Vocês sabem, enfrentamento da pobreza, garantia da proteção social, provimento de condições para atender contingências sociais e a universalização dos direitos sociais. É uma lista a ser memorizada para a prova, que já está esquematizada, diagramada para vocês. Vamos seguir? Vamos lá, volta para a tela. A plena atenção à pessoa com deficiência e também ao idoso, que são beneficiários, aí, como vocês sabem, deste benefício de prestação continuada da Lei Orgânica da Assistência Social, ele exige que os gestores da assistência social mantenham uma ação integrada. Não é uma ação isolada, isso é importante, eu já explico para vocês. O BPC LOAS não deve simplesmente, pagou, se vira, não. Ele deve fazer parte de um processo assistencial integrado, Deve-se integrar o BPC LOAS com demais ações da política, deixa eu marcar aqui, das políticas setoriais nacional, estaduais e municipais, e também do DF, principalmente nos campos de saúde, segurança alimentar, habitação e educação. O que significa isso? Significa que as ações da assistência social, elas devem ser integradas, tá? E o que significa que as ações devem ser integradas? Elas não são ações isoladas, do tipo, imagine a assistência social dizendo, eu paguei o BPC LOAS, já fiz o meu papel, agora a pessoa é que se vire. Não. O BPC LOAS é apenas uma das partes que compõem esta proteção, tá certo? Ele deve ser concedido, esse benefício, que é pago, que é o BPC LOAS, no valor de um salário mínimo, ele, quando concedido, deve ser concedido, mas ele não, apenas ele e tão somente ele, vai garantir as condições necessárias em relação à saúde, segurança alimentar, habitação e educação. Por isso a importância de que as ações sejam integradas. Então, não é apenas pagar o benefício e acabou. Paguem o benefício, mas também prestem serviços relacionados à saúde, à segurança alimentar, à habitação e à educação, tá certo? Por meio de outros programas, projetos assistenciais. Então, não há nenhum programa, projeto, benefício assistencial que não deva ser integrado com outros programas, projetos, benefícios, que tornem aí, deem mais segurança
para segurança existencial para as pessoas hipossuficientes, para as pessoas, né, que estejam aí em condições de miserabilidade, por exemplo. Fechou? Beleza? Muito bem. Falamos dos objetivos, agora vamos falar da competência, né? Quem são aí os competentes para essas ações? Vem comigo, vamos para a tela. Olha só, então lembrando, pessoal, que as ações são integradas, ou ação integrada, né? Integrada com as demais políticas, tanto a nível nacional, como estadual, municipal e do DF. Né? Principalmente visando o campo de saúde, segurança alimentar, habitação e educação. E agora, como disse, vamos falar da competência, ok? A quem compete estas ações, né, assistenciais, dentre elas a BPC Loas? Nós sabemos quem é o gestor operacional. Vem comigo. Sabemos quem é, né, o gestor operacional. Mas agora nós vamos falar de uma competência, mas não uma competência operacional, uma competência legislativa, uma competência macro. Vem comigo para a tela, olha só. Compete ao Ministério da Cidadania a implementação, a coordenação geral, a regulação, o financiamento, o monitoramento e a avaliação da prestação do benefício. Aqui, ó. Ok? Desse benefício de prestação continuada. Sem prejuízo, evidentemente, ou seja, além das iniciativas compartilhadas com estados, Distrito Federal e municípios, em consonância com as diretrizes do Sistema Único de Assistência Social e da descentralização político-administrativa, que engloba, como vocês sabem, as ações dos estados, do DF, dos municípios, além daquelas, né, da próprio governo federal. Tá certo? Muito bem. Então, pessoal, a quem compete? Compete ao Ministério da Cidadania. Da onde vem o dinheiro para os programas assistenciais, dentre eles o BPC Loas, né? Vamos falar especificamente do que nós estamos estudando agora. O benefício de prestação continuada da Lei Orgânica da Assistência Social. É o BPC, né, um benefício de prestação continuada assistencial. O dinheiro não vem da Previdência, não vem do INSS. Né? A implementação, a coordenação geral, a regulação, o financiamento, o monitoramento e avaliação, o competente para isso é o Ministério da Cidadania. Ah, professor, você não disse que era o INSS? Não. O INSS é o responsável operacional. Né? É quem implementa o benefício, é quem analisa o pedido e concede ou indefere o benefício. Mas quem faz, né, a parte operacional, quando eu digo implementação operacional é do INSS. Mas a implementação trazendo a existência ao benefício, ou seja, criando aí o benefício de forma regulamentar, a parte de coordenação geral, regulação, regular o benefício, financiar, monitorar e avaliar o seu desempenho, ora, pessoal, isso é algo que tem como competência a esfera assistencial e não previdenciária. O INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social, ele é seguro social porque ele cuida de previdência. O INSS não cuida nem de saúde nem de assistência social. O único benefício assistencial que o INSS concede é o BPC Loas, mas ele só concede. Né? Agora, a parte de financiamento, coordenação geral, regulação, implementação, avaliação, monitoramento, se cair na prova, vocês respondam Ministério da Cidadania. Se cair na prova, quem é o responsável operacional, quem concede o BPC Loas? O INSS. Mas, repito, se cair na prova, perguntas como, por exemplo, quem financia, quem tem a coordenação geral, regula, monitora e avalia, aí vocês falam, aí não é o INSS, aí é o Ministério da Cidadania. Fechou? Muito bem. E, é claro, né, sem prejuízo também de iniciativas que sejam compartilhadas da União com os estados, com o DF, com os municípios, tá certo? Tudo isso, né, dentro das competências e das diretrizes do Sistema Único de Assistência Social. Por isso que chama SUAS. Do mesmo jeito que existe SUS, Sistema Único de Saúde, existe SUAS, Sistema Único de Assistência Social. E ele tem diretrizes, né? E essas diretrizes foram estudadas quando estudamos ali a Lei Orgânica da Assistência Social, na parte não do benefício de prestação continuada, mas nas outras partes dela. Pois bem,
dentre as diretrizes está aqui essa integração, essa descentralização, né, político-administrativo, perfeito? Tudo isso, né, competência do município, do estado, do DF, tudo isso também, diretrizes do SUAS devem ser observados quando da concessão aí desse benefício, né? E lembrando, para a prova, Ministério da Cidadania é quem faz aí a parte macro, coordenação geral, regulação, monitoramento, avaliação, implementação e principalmente o financiamento. O dinheiro para o benefício vem da onde? Do Ministério da Cidadania. Beleza? Bem, pessoal, agora vamos encerrar esse módulo e no próximo módulo eu vou trazer mais algumas informações específicas e importantíssimas para a sua prova em relação ao BPC-LOAS. Então, encerrando esse módulo agora, para que possamos iniciar o próximo em seguida. Um abraço e até o próximo módulo. Muito bem, meu amigo, minha amiga, neste módulo nós vamos falar em relação ao BPC-LOAS para menores de 16 anos de idade. Pois é, como é que funciona a regra para a concessão desse benefício para menores de 16 anos de idade? Evidentemente, se ele é menor do que 16 anos de idade, ele não vai ganhar na qualidade de idoso, porque o idoso tem que ter no mínimo 65 ou mais, seja homem ou mulher. Mas ele pode receber, né, um adolescente, uma criança menor do que 16 anos, na qualidade de pessoa com deficiência. Mas quais são os critérios? Vamos para eles, vem comigo. Olha só, seguindo. Para fins de reconhecimento do direito, ao benefício de prestação continuada da assistência social, BPC-LOAS, a crianças e também a adolescentes, né, aqui enquadrados, portanto, os menores de 16 anos. Então, crianças e os adolescentes, que são, portanto, os menores de 16 anos, né, para que eles tenham direito a esse benefício, deve ser avaliado, primeiro, a existência da deficiência. Óbvio, porque por idade é que não vai, né? A idade é que não vai porque eles não são idosos, eles são crianças e adolescentes. Mas eles podem ser deficientes. E neste caso, devemos avaliar a deficiência, mas não basta avaliar a deficiência, mas também o seu impacto na limitação do desempenho de atividade, né? Se ele impacta ou não no desempenho de atividade dessa criança ou deste adolescente. E também devemos avaliar a restrição da participação social, se ela é ou não compatível com a idade daquela criança e daquele adolescente. Então vejam, para que uma criança ou um adolescente até 16 anos tenham direito ao benefício de prestação continuada da LOAS, além de preencher os requisitos normais que toda pessoa com deficiência deve preencher, para criança ou adolescente deve ser avaliada de forma mais aprofundada ainda o impacto que essa deficiência ocasionou na limitação do desempenho da atividade dessa criança e do adolescente e também a restrição da participação social dessa criança ou do adolescente de acordo com a sua faixa etária, tá certo? Então, de acordo com o que as crianças daquela faixa etária fariam, o quanto essa deficiência impactou, né, uma vida normal ali, restringiu a participação social daquela criança. Então, além dos critérios e requisitos normais, que nós já aprendemos que devem ser avaliados para fins de concessão do BPC-LOAS à pessoa com deficiência, se esse deficiente for criança ou criança ou adolescente, atente-se a essas palavras-chave aqui, né? Impacto na limitação do desempenho e restrição na participação social, compatível com a idade que apresente. Fechado, pessoal? Pois bem. Mas agora nós vamos partir para um assunto muito relevante, e também, digo de passagem, que é um dos assuntos mais cobrados em prova de direito previdenciário sobre o BPC-LOAS, que é a parte de acumulação. Eu posso receber o BPC-LOAS junto com o quê e não posso receber junto com o quê. E é isso que nós vamos ver agora. Bora comigo. Aqui está, pessoal. Falaremos agora sobre a acumulação deste benefício de prestação continuada com outros benefícios ou outros valores. Vamos lá. Olha só. O benefício de prestação continuada não pode ser acumulado. Atenção. Nós estamos falando aqui os casos em que ele não pode ser acumulado.
pelo beneficiário, seja um idoso ou uma pessoa com deficiência, não pode ser acumulado, primeiro, com qualquer outro benefício do âmbito da Seguridade Social. Então, ele não pode receber ao mesmo tempo o seu BPC-Loas e receber outro benefício qualquer da Seguridade Social. Mas não apenas da Seguridade Social, ele também não pode receber o seu BPC-Loas concomitantemente, com qualquer outro benefício, não apenas da Seguridade Social, mas também de outro regime previdenciário, por exemplo. Né? E também não pode receber junto com o seu seguro-desemprego. Então vejam, ele não pode receber, não pode acumular o BPC-Loas com benefícios da Seguridade Social, não pode receber com qualquer outro benefício de qualquer outro regime e também não pode receber junto com o seguro-desemprego, perfeito? Então, né, pagar essa bagunça aqui, mas são 3 casos em que não pode e não pode receber junto com o BPC-Loas. Mas o que cai na prova está aqui, ó. Tem exceção? Tem, e é a exceção que cai na prova. As exceções estão ressalvados, portanto, o que não pode receber junto com qualquer benefício da Seguridade Social, de qualquer outro benefício de qualquer outro regime e junto com o seguro-desemprego. Mas é permitido 2 concomitantes com ele. O assistência médica, ele pode receber assistência médica, benefícios de assistência médica junto com o BPC-Loas? Pode, ainda que o benefício de assistência médica pertença à Seguridade Social, aqui é uma exceção, ele pode. E também a pensão especial de natureza indenizatória. Então vejam, vem comigo. Regra geral, ele não pode receber o BPC-Loas junto, ou seja, concomitantemente, com qualquer outro benefício da Seguridade Social. Mas existe exceção, né? Bom, dentro desses benefícios da Seguridade Social, existem, por exemplo, os benefícios da assistência da área de saúde, né? Os benefícios de assistência médica. Esses ele pode acumular? Esses ele pode. Então ele não pode acumular com qualquer benefício da Seguridade Social, exceto os de assistência médica e aquela pensão especial de natureza indenizatória. Também não pode acumular além dos benefícios da Seguridade Social, também não pode acumular o BPC da Loas com outros benefícios de qualquer outro regime, nem tampouco com seguro-desemprego. Mas, repito, temos 2 exceções a essas regras apresentadas. Ele pode acumular, sim, com o benefício de assistência médica, ainda que esse seja um benefício da Seguridade Social, mas estamos falando de uma exceção, portanto, não se pode acumular com benefícios da Seguridade Social, exceto de assistência médica, e exceto também aquela pensão especial de natureza indenizatória. Beleza? Esta pensão especial de natureza indenizatória não vai impedir que ele receba o BPC-Loas. E uma assistência médica que ele receba não vai impedir também que ele receba concomitantemente o BPC-Loas. Fechado? Mais uma informação. Bora lá, olha só. A contratação de pessoa com deficiência, nós estamos falando de pessoa com deficiência, tá? Como aprendiz, já que o idoso não tem como ser contratado aqui, né? Nessa regra, como aprendiz, a pessoa com deficiência, contratada como aprendiz, não acarreta a suspensão do BPC-Loas. Ó, não acarreta a suspensão. Mas aqui o que cai na prova, cai demais na prova isso aqui, ó. Vou encher de flechinha aqui, ó. A pessoa com deficiência pode trabalhar como aprendiz? Pode. E ela pode receber, além do salário que ela recebe como aprendiz, o seu benefício de prestação continuada da assistência social? Pode. Mas é limitado a 2 anos. Ela só pode receber por 2 anos o BPC-Loas junto com o salário aí na qualidade de aprendiz, com a remuneração de aprendiz, tá certo? Ele pode receber 2 anos, concomitantemente, a remuneração e o benefício. E após 2 anos? Bom, após 2 anos, ele tem que fazer a escolha. Ou ele para de trabalhar e receber como aprendiz e fica apenas recebendo o BPC-Loas, ou ele opta por continuar trabalhando e recebendo como aprendiz, mas aí
o BPC-LOAS será suspenso, tá certo? Nesse caso, ele deixará de receber o benefício de prestação continuada da Lei Orgânica da Assistência Social. Então vejam, ele pode receber os dois ao mesmo tempo? Resposta: pode, porém apenas pelo período máximo de 2 anos. Deu 2 anos, aí ele vai ter que escolher, ou ele recebe o BPC-LOAS, ou ele recebe a remuneração e continua trabalhando como aprendiz. Uma coisa ou outra. Ele não poderá receber os dois ao mesmo tempo por mais do que 2 anos. Mas para a prova, lembrem, por até 2 anos é perfeitamente possível e compatível acumular o BPC-LOAS com a remuneração de aprendiz. Só que esta regra, relembro, né, vale só para a pessoa com deficiência. Somente a pessoa com deficiência é que poderá receber o BPC-LOAS por até 2 anos, concomitantemente com a remuneração aí, decorrente da contratação na qualidade de aprendiz. Perfeito? Tranquilo, né, pessoal? Memorizem isso, é muito importante para a sua prova. Certo? No próximo módulo falaremos sobre as condições no caso de acolhimento em instituições de longa permanência. Né? Como é que fica caso ele seja acolhido em instituição de longa permanência? O que acontece com o benefício dele? Este benefício de prestação continuada da Lei Orgânica da Assistência Social. Vamos ver isso já já no próximo módulo. Até já, vamos rodar a vinheta. Muito bem, meu amigo, minha amiga, neste módulo falaremos ainda sobre o benefício de prestação continuada da Lei Orgânica da Assistência Social. Especificamente dentro dele, falaremos o que ocorre no caso de acolhimento em instituições de longa permanência. Vamos detalhar isso para vocês e tudo ficará claro e transparente. Vem comigo. Olha só, voltando aqui então, temos aqui acolhimento em instituições de longa permanência em relação ao BPC da LOAS, né? O que a gente tem aqui? Vejamos. A condição de acolhimento em instituições de longa permanência, como por exemplo aqui, abrigo. Aqui é uma lista exemplificativa, não é uma lista exaustiva, tá? Ora, se tem um acolhimento em instituição de uma longa permanência, como por exemplo, abrigo, um hospital ou uma instituição congênere, né? Este acolhimento, mesmo que lá ele receba moradia, alimentação, tratamento de saúde, enfim, isto não prejudica o seu direito do idoso ou da pessoa com deficiência a continuar recebendo o seu BPC-LOAS. Olha só. Vejamos. Imagina então que aquele idoso ou aquela pessoa com deficiência, né, estava lá no seu núcleo familiar, bem pobre, né, cuja renda mensal per capita familiar é inferior, igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo, né? E ele estava lá, ganhou o BPC-LOAS, preencheu todos os requisitos e passou a ganhar o BPC-LOAS. Ele acaba sendo internado, né, vai para um abrigo, para um hospital ou para uma instituição congênere, chamado de instituição de longa permanência. Olha, ele foi, por exemplo, para um abrigo, saiu do núcleo familiar, foi para um abrigo, onde ele terá todas as despesas dele pagas, foi para um hospital, onde terá as despesas pagas, foi para uma instituição congênere, onde ele terá as despesas dele pagas. Ele perde o benefício? Resposta: não perde. O acolhimento em instituições de longa permanência, como por exemplo hospitais, abrigos e instituições congêneres, não tira do idoso, nem tampouco da pessoa com deficiência, o direito de permanecer ainda recebendo o seu benefício de prestação continuada, o BPC da LOAS. Beleza? O seu benefício assistencial. Tranquilo? Muito bem. Isto posto, tranquilo já, todo mundo sabendo de cor e salteado, todo mundo já entendeu e memorizou. Vamos agora falar como que funciona quando o benefício é pago para mais de um membro da mesma família. Outro assunto muito importante, muito interessante. Então, vamos aí. Olha só. Temos aqui benefício a mais de um membro da mesma família. Como é que funciona? Vamos ver. É agora. O que nós temos aqui? Recebimento por mais de um membro da mesma família. O que diz a lei sobre isso? Vamos lá. O benefício de prestação continuada, o BPC-LOAS, será devido.
É possível, portanto, que seja pago a mais de um membro da mesma família, desde que eles atendam os requisitos exigidos. Então veja, atender os requisitos exigidos, pode 1, 2, 3, mais membros da mesma família ter o benefício de prestação continuada da LOAS. Não é porque um dos membros do núcleo familiar, né, vamos imaginar, mora pai, filho, né, o marido com a esposa, os filhos, os irmãos solteiros, né, enfim, pai, mãe, toda aquela galera que a gente já mencionou, moram sob o mesmo teto, compõem ali um núcleo familiar para fins de cálculo de renda familiar per capita para o BPC-LOAS. Um deles recebe o BPC-LOAS já. Isso não impede que um outro também venha a receber, um outro idoso ou um outro deficiente da mesma família. É perfeitamente possível mais de uma pessoa da mesma família, desde que os requisitos mantenham-se cumpridos, né, recebam, no caso, o BPC-LOAS. Voltando para a tela. Olha só, uma observação agora pertinente. Este benefício de prestação continuada, né, um benefício de prestação continuada ou benefício previdenciário, já falamos disso, né? O benefício de prestação continuada ou benefício previdenciário no valor de até um salário mínimo que seja concedido ao idoso acima de 65 anos de idade ou a pessoa com deficiência, ele não será computado para fins de concessão, né, do BPC-LOAS a um outro idoso que pode vir a receber ou uma outra pessoa com deficiência da mesma família. Esses valores não vão entrar no cálculo da renda mensal bruta mensal per capita, né? Renda bruta mensal per capita, que nós sabemos cujo resultado deve ser igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo em regra. Pois bem, então vamos lá. Nós sabemos que mais de uma pessoa da mesma família, mais de um idoso, né, ou mais de uma pessoa com deficiência, pode, dentro da mesma família, mais de um beneficiário do BPC-LOAS pode vir a recebê-lo. Não é porque um dos integrantes da família já recebe que outro estará impedido de receber. Não, não é verdade. Mais de um pode receber, desde que preencham os requisitos. E o mais interessante é que o benefício de prestação continuada e os benefícios previdenciários no valor de até um salário mínimo, não pode ser mais do que um salário mínimo, mas os benefícios previdenciários de prestação continuada até um salário mínimo que se recebam dentro do núcleo familiar por algum idoso com 65 anos ou mais ou por alguma pessoa com deficiência, nem vão entrar no cálculo para saber se outra pessoa daquela família idosa ou deficiente poderá ter acesso ao BPC-LOAS. Não entra no cálculo, não entra naquele cálculo da renda mensal bruta familiar per capita. Tá bom? Então lembre-se, se já existe um idoso ou uma pessoa com deficiência lá dentro que receba, né, um benefício de prestação continuada ou um benefício previdenciário até um salário mínimo, esses valores não serão computados para fins de cálculo do benefício do outro idoso ou da outra pessoa com deficiência que esteja no mesmo núcleo familiar. Tranquilo, pessoal? Apenas se o valor recebido for de até um salário mínimo. E esse valor é descartado com benefício de prestação continuada ou um benefício previdenciário de até um salário mínimo, não entram no cálculo da renda mensal familiar bruta per capita. Fechado? Tranquilo, pessoal? Com isso, liquidamos a fatura. Vamos falar agora de como é que funciona a habilitação e como é que se dá a concessão desse benefício. Então, isso nós vamos ver no próximo módulo. E agora, pode rodar a vinheta.